Esse negócio é um problema, porque se Tiago fala que a gente confessar os pecados, se confessa os pecados, a gente fica complicado porque a gente está dentro de um ambiente onde ninguém confessa pecado nenhum. Agora o ponto básico é que o Tiago está falando da gente confessar pecado para ser curado, não para ser perdoado. Porque o perdão num relacionamento de Deus. Então o pecado confessar o pecado faria da comunidade uma comunidade terapêutica, onde o tempo todo você está abençoando e sendo abençoado na sua luta contra as fragilidades naturais da queda, ou inerentes à queda. E isso não é incentivado, se bem que agora esse movimento Celebrando a Recuperação, ele trabalha mais ou menos com esse conceito de que você confessa o pecado para ser perdoado, que é uma coisa legal, que é uma adaptação dos 12 passos dos alcoolistas anônimos para a realidade da vida cristã, da vida comunitária, em todos os matizes. Então, esse é uma iniciativa legal. Eu acho que tem tudo a ver com esse espírito perdoador das Escrituras e terapêutico das Escrituras. Mas, de modo geral, as pessoas que vão para esse lugar são as pessoas que já cansaram de sofrer com suas próprias falhas. E você não encontra muita gente que esteja assim. Não que não esteja cheio de falhas e problemas, mas que já tenha chegado à exaustão. Então, os que chegaram à exaustão é que procuram esse tipo de ajuda. Porque, de certa forma, é constrangedor. Porque não é uma ajuda entre pares. Não é uma coisa que os irmãos queridos estão aqui. Aliás, o ideal é que quanto menos as pessoas conhecerem um ao outro, melhor. E tem de estar todo mundo no mesmo barco, ou seja, todo mundo tem um problema para resolver. E aí isso nivela todos, e aí não tem mais juízo, porque, afinal de contas, se eu estou aqui, se ele está aqui, se ela está aqui, é porque nós padecemos da mesma angústia, do mesmo problema, com nuances particulares. Então, isso é ótimo? É ótimo. Não é o que o Tiago disse. O que o Tiago disse é bem comunitário, bem entre pares, entre irmãos, etc. Isso a Igreja Evangélica não conseguiu fazer, de jeito nenhum. Pelo contrário, há uma profunda desconfiança entre os pares, de modo que todo mundo fica com aquela sensação de que, se confessar, isso será necessariamente usado contra ele. É certeza que vai ser usado. Certeza. Então é melhor não falar nada. Agora, quando você cria um ambiente onde todos se admitem necessitados, aí é melhor, que é o que o Celebrando a Recuperação faz, em maior ou menor grau. Pelo menos até onde eu sei, né? Agora, não era disso exatamente que o Tiago estava falando. O Tiago estava falando de uma consciência comunitária de que todos somos pecadores e que todos precisamos de cura o tempo todo. Que nós estamos tentando vencer a morte que nós ainda carregamos. Esse é o espírito do texto de Tiago. Mas esse espírito do texto de Tiago nós não conseguimos reproduzir. Por quê? Para ser curados? Porque a ideia é que você se abre para Deus através dos irmãos. Então você se abre primeiro para admitir a enfermidade. Você não vai ser curado se você não admitir que está enfermo. Quem não admite que está enfermo não vai buscar remédio. Não tem porquê, né?
Você não vai fazer ninguém tomar um remédio quando ele acha que está tudo bem. Então, primeiro, para admitir que está enfermo. Segundo, por acreditar no poder da intercessão e da ministração, que são coisas diferentes. A intercessão é quando eu entro na presença do Altíssimo por algum irmão ou irmã que está na sua luta, na sua angústia e clamo por ele. A ministração é quando eu trago a bênção do Altíssimo para a pessoa. Então eu ministro perdão, ministro a paz, ministro a alegria, ministro vida, ministro descanso, ministro cura, que é o que é a composição do Tiago. O Tiago tem essa composição. Ele tem a composição do confessar os pecados uns aos outros, dos presbíteros ungirem os enfermos com óleo e ministrarem-lhes a cura. Então, você tem dois elementos ricos aqui. Um elemento é o elemento da confissão e o outro é o elemento da intercessão, porque o Tiago também chama a atenção, que é a eficácia da oração do justo, e o elemento da ministração. Então, os cristãos todos confessam, os cristãos todos intercedem uns pelos outros, e os presbíteros ministram a cura. Essa é a lógica de saudabilidade do Tiago. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos ouvir o irmão Tiago. Bom, primeiro, nós protestantes, por causa de Lutero, sempre tivemos uma visão desconfiada de Tiago. Lutero chamava Tiago de carta de palha. Depois, nós nos tornamos eminentemente paulinos. E isso é triste, porque o Tiago, Paulo, Pedro não tem nada a ver com isso. Eles foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo e falaram a palavra de Deus. Nós é que fizemos isso. A exemplo do que os irmãos em Corinto fizeram com Apolo, com Paulo, com Pedro e até com Jesus, nós fizemos a mesma coisa. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus. Nós fizemos a mesma coisa. Os irmãos mesmo não tem nada a ver com isso. Eles foram igualmente inspirados, falaram o que Jesus disse para eles falarem, sobre ministração do Espírito Santo. Tem nada a ver com eles, tem a ver conosco. Então, nós protestantes acabamos tendo uma preferência, vamos usar essa palavra entre aspas, paulina, em detrimento de Pedro, em detrimento de Tiago, em detrimento de João. E isso, é claro, é uma forma equivocada de ler as Escrituras. Primeiro, é uma forma equivocada de ler as Escrituras porque não considerar que as Escrituras têm, de fato, um autor só, que é o Espírito Santo. A perda nessa crença de que a Bíblia, no final das contas, tem um autor só, que é o Espírito Santo, ela foi extremamente danosa na história da igreja. Porque você perde a busca pelo equilíbrio. Para você descobrir um ensino, você tem de pegar todas as informações que você recebeu do Espírito Santo. E aí, então, você tem de concatená-las, de trabalhar essas informações, para então abstrair desta informação o conceito universal, o conceito básico. Quando a gente estabelece preferências, a gente anula essa possibilidade. A gente se define pelo desequilíbrio. Então, nós perdemos o irmão Tiago e perdemos a comunidade terapêutica. Nós nem a recuperamos. O protestantismo nem se preocupou com isso, porque já nasceu com uma desconfiança de Tiago,
por causa das considerações luteranas e tal, de Lutero, né? Não luterana da Igreja Luterana, mas de Lutero. Então é um dos fracassos nossos na história. Tem outros. Não quer dizer que a gente não tenha muito mais acertos do que erros, principalmente porque a gente recuperou a soteriologia. E isso por si só já basta para dizer que fomos agraciados pelo Senhor. Mas perdemos outras coisas por falta desse retorno ao equilíbrio e, na minha opinião, a crença de que no final das contas a Bíblia tem um autor só, que é o Espírito Santo. Então é preciso pegar todas as informações que o Espírito Santo nos deu, a partir de todos os homens e mulheres que ele inspirou. E aí, então, concatená-las, trabalhar os encontros dessas informações para, então, resgatar o princípio básico. E a gente perdeu isso. E nesse caso específico que a gente está falando, o dano maior é na ministração do perdão, na confissão de pecado, na intercessão e na ministração. Ou seja, na terapia natural que a comunidade deveria viver, exercer e ministrar. Nós perdemos isso. Inclusive, nós estamos sempre esperando que haja milagre. Graças a Deus há milagres. Graças a Deus há pessoas com dons, com serviços, que acabam ministrando milagres. Mas, às vezes o milagre, ele atua sobre um problema físico ou mesmo um problema social, mas nem sempre atua sobre o coração da pessoa. Então, ela viu o milagre, mas não foi curada como ser humano. A cura como ser humano não pode prescindir da comunhão. Tem de abrir o coração. Tem de conversar uns com os outros. Tem de parar de se defender. Tem de pedir perdão. Tem de dizer, errei, me ajuda. E isso no nosso meio nós não conseguimos. Acabamos tendo uma espiritualidade que disputa com o irmão quem é mais espiritual, o que significa a perda da consciência de corpo. Esse é mais um problema mais do Ocidente ou no Oriente também? Bom, eu não conheço muito a realidade oriental, da Igreja Oriental, por razões óbvias, não é? Mas a Igreja Ocidental, sem dúvida nenhuma, é principalmente o corte protestante, que é o que eu realmente mais vivo, sem dúvida nenhuma tem esse problema. E como a fé protestante é uma fé netamente ocidental, então mesmo quando ela vai para o Oriente, ela vai a partir das suas bases ocidentais, né? Não existe uma forma de recuperar isso, né? Existir existe, sempre há, porque a igreja reformada sempre é reformanda, né? A igreja está lá se reformando e de quando em quando você tem movimentos dentro da igreja tentando recuperar algumas das grandes verdades que nós perdemos. Há um tempo atrás nós tínhamos, a propósito do assunto, nós tínhamos a retomada do conceito de comunidade terapêutica. O problema é que você tem uma retomada de um determinado aspecto, mas como nós somos seres particularizadores, com preferências dominantes, ou que se tornam dominantes, às vezes você pega um movimento como o movimento X e ele esquece do fator Y,
Ele começa a dar toda a ênfase no fator X e esquece do fator Y. Transforma o X num cavalo de batalha. Então aí você diz, meu amigo, você está com um problema, porque você recuperou um elemento da fé, mas você está fazendo isso às custas, em detrimento dos outros elementos que também são da fé. Precisamos achar a harmonia disso tudo. Então, essa busca pela harmonia entre nós é muito menor, porque como nós protestantes, somos notoriamente um corte na igreja cristã que luta em torno da verdade, não em torno da unidade, mas em torno da verdade, a gente, privilegiando uma verdade, vai sempre trabalhando por exclusão. Então, se não é isso, não serve. Se não é aquilo, não serve. Se não é isso, não serve. Não serve. Vai por exclusão e não por inclusão. Não vai tentando achar todos os elementos da fé, mas vai sempre ressaltando a verdade que surgiu ali naquele debate, ou naquele momento, ou naquele movimento. Então, isso, no final das contas, tem um custo histórico, né?